oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu tô aqui na companhia de duas mulheres incríveis, mas antes de apresentá-las, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados escuros, que hoje estão presos em coque, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé diante da câmera e hoje eu uso uma calça jeans azul e uma blusa laranja. Sejam todos bem-vindos à aula de português. Me acompanhando aqui do meu ladinho, fazendo companhia, eu tenho Jéssica, nossa intérprete de Libras. Seja muito bem-vinda, Jéssica. E eu também tenho a professora Adriana Maria no chat. Vamos dar um oi para ela? Olá, meus amores. Estou aqui, junto com a professora Viviane, para continuarmos nosso conteúdo, de hoje. E aí vocês já sabem como se conectar. A professora Viviane vai estar falando mais um pouquinho sobre isso. E vamos continuar recompondo essa aprendizagem, aprendendo coisas novas. E é uma alegria sempre estar com vocês. Eu também vou me autodescrever. Visto blusa azul, uso óculos, sou de cor parda, estou por trás de um computador, sentada, aqui nos estúdios Educa Recife. Vamos juntos! Vamos juntos. E você que está em casa e nunca fez a comunicação com a gente aqui na aula, ao vivo, essa é a sua chance. Entra lá na sua loja de aplicativos, de compra de aplicativos, tá aí os QR Codes desse lado, aponta a câmera do seu celular, baixa o aplicativo Educa Recife, faz o login com o seu número de matrícula e com a sua data de nascimento, se você é aluno da rede, para ter acesso aqui, escolhe a sua turma lá bem bonitinha e o resto é só conversar com a gente, né, professora Adriana? Não tem mistério não, tá certo? Tem não. Outra forma de deixar o seu comentário é lá no YouTube. Também está organizado pela playlist da sua série. Então você pode ir lá, oitavo ano, playlist, e deixar os comentários em todas as aulas de todas as disciplinas que tem aqui na escola, tá certo? Simbora, todos os recados dados? Vamos embora para a aula de hoje, que é sobre crônica. É um gênero textual que a gente está muito habituado a pensar na escola, mas que é um pouco difícil ali de conceituar, porque ele é um pouco narrativo, um pouco dissertativo, ele mistura alguns elementos, não é tão simples reconhecer uma crônica do mesmo jeito que é simples reconhecer um outro texto narrativo, como um romance, como um conto, por exemplo. A gente vai ver as peculiaridades da crônica, tá? Mas antes da gente pensar num conceito de definição geral do gênero textual, eu queria que a gente começasse a nossa aula já lendo uma crônica e a partir dela a gente faz as reflexões possíveis, tá? Para a definição do conceito do que é o gênero, para entender quais são as características peculiares que existem na crônica e que a gente talvez não encontre em outros tipos de texto, entender quais são as críticas e os comentários ácidos que a crônica faz com relação ao nosso cotidiano. Então a gente vai ler uma crônicazinha agora, tá? Chamada Um Diálogo, que é uma crônica muito fofinha de Clarice. E a gente vai ler e tentar entender do que ela fala, tá? Bora lá. O título é Um Diálogo. Quando estudei francês, teria me divertido muito... Eita, desculpa, vamos lá, vamos começar. Quando estudei francês, teria me divertido muito mais se meu livro escolar fosse como esse que vi. E que contém um diálogo entre o pai cachorro e o filho cachorro. O pai cachorro pergunta, você tem estudado muito? E o filho cachorro responde, tenho. Então, inicialmente, a gente já tem um diálogo instaurado aí. A gente sabe, consegue perceber que a crônica ela vai ter essa característica bastante narrativa, uma narratividade que é também descritiva. Preciso descrever o que está acontecendo ao meu redor, eu preciso descrever qual é a cena, quem são as personagens em cena, o que elas estão fazendo. Então, a crônica ela tem que dar conta dessas situações. E você também tem um diálogo completamente instaurado entre as duas personagens, a interação entre elas, tá? Vamos continuar a crônica? O pai cachorro então fala, matemática? E o filho cachorro responde, não. O pai cachorro pergunta novamente, ciências? E o filho cachorro responde, e não também. Então, o pai cachorro pergunta, geografia ou filosofia ou história? E o filho cachorro responde não. Já está começando a ficar difícil, né? Ele não está estudando nenhuma coisa. Sei não, viu? E aí o pai cachorro fica impaciente e pergunta, afinal, o que é que você tem estudado? O filho cachorro então responde,
Línguas estrangeiras. Nossa cabeça já vai para longe, né? Sim. Línguas estrangeiras a gente já pensa nas comuns, né? Inglês, espanhol, francês, né? E o pai cachorro pergunta: e o que é que você aprendeu em línguas estrangeiras? E o filho cachorro responde: miau. Estrangeira mesmo. Estrangeira. Essa crônica é da Clarice. E a gente é completamente pego de surpresa pela resposta do filhote de cachorro, porque não é o que a gente espera que ele responda, porque a nossa perspectiva sobre língua estrangeira é completamente diferente da de um cachorro. A gente não sabia que inglês e espanhol não eram as línguas estrangeiras para o cachorro, e sim a do gato, a do elefante, a do Sim. pássaro. Essas são línguas estrangeiras para ele. Então é engraçado como a crônica coloca a gente em perspectiva. Olha, vocês estão pensando do jeito de vocês, mas o mundo é tão diverso, é tão amplo, que os animais não pensam do mesmo jeito que a gente. Para eles, o que será uma língua estrangeira é diferente do que é uma língua estrangeira para a gente. Não é legal? Legal, professora Viviane. E aí nos leva a uma reflexão, né? Como Demais. sociedade, como cidadãos, devemos respeitar, não é, as diferenças. Isso é muito importante. E fazer essa preservação dos bichinhos, porque eles têm uma vida própria, né? Verdade. A gente fica assim, a gente cuida principalmente dos nossos pets, né? Dos nossos bichinhos de estimação, que estão na casa da gente, nosso cachorrinho, nosso gatinho e outros bichinhos, né? Porquinho da Índia, um hamster. Mas os animais, eles têm uma organização própria, né? Uma independência aí de viver. Se a gente não tivesse aqui, os animais continuariam. Sim. Sem a gente, mas continuariam. Né? Eles têm o mundo deles. Pois é, o mundo deles. A linguagem deles. A linguagem e as línguas deles, né? Sim, claro. Simbora. Ó, nessa crônica, o efeito de humor acontece porque o filho cachorro aprende a falar a língua dos gatos, contrariando uma ordem natural que seria falar a língua apenas dos cachorros. Não é que o filho cachorro ele não consiga falar a língua dos cachorros, tanto é que ele está conversando com o pai ali, né? Com o pai cachorro, mas ele também aprende a falar com os gatos. Isso é bastante curioso porque gato e cachorro têm uma relação ali que é historicamente bastante problemática, né, professora Adriana? O cachorro está sempre correndo atrás do gato, para tentar pegar, do mesmo jeito que o gato está correndo atrás do rato. E assim vai, né? A cadeia alimentar dos animais é bastante peculiar. Mas nessa crônica a gente tem a quebra desse paradigma. Porque se o cachorro está se disponibilizando a entender a língua do gato, o que será que isso quer dizer com relação à cadeia? Significa que ele está quebrando ali uma suposta rivalidade e está se abrindo a conhecer o universo dos gatos. Então olha como esse cachorrinho é acessível a todo mundo, né? E a gente tem o efeito de humor. A crônica, ela vai ser esse gênero que busca ali uma sagacidade, que é aquele comentário bem atento sobre algo que quase ninguém percebe. Então, ele utiliza esse recurso de humor, que é tirar a personagem de um lugar comum, que seria para ela, e colocar em outro, tá certo? Visto que muita gente acredita que os animais se comunicam entre si, é comum questionar a língua dos animais. Você que está em casa já parou para pensar, será que meu bichinho se comunica com outro? Provavelmente, né? Não sei se por meio de uma língua, é uma linguagem só deles, né? Mas com certeza eles devem fazer essa comunicação. Ao mesmo tempo em que a crônica de Clarice promove uma quebra de expectativas, pois, ao questionar sobre o estudo de idiomas, o leitor não infere primeiramente uma língua não humana, porque a gente pensa de forma humana. Então a gente não consegue, primeiramente, pensar que o bichinho vai falar uma língua que seja diferente da nossa. Por isso que quando a gente escuta a palavra línguas estrangeiras, né, a gente pensa nesses idiomas conhecidos, o inglês, o espanhol, o francês, o alemão, outras línguas. Então, é uma novidade, é uma quebra de expectativas. Nem sempre outros tipos de texto, como as narrativas, por exemplo, que são contos, que são romances, elas lidarão com essa quebra de expectativa. Isso acontece muito mais em textos que buscam uma reflexibilidade sobre um assunto, especialmente as crônicas, essa sagacidade de que eu estava falando, tá? Primeiro pensamos se tratar de uma língua estrangeira conhecida, como eu estava falando, né? O inglês, o espanhol, o francês,
para logo descobrirmos que os animais têm as suas próprias línguas no dia a dia. O que faz a gente pensar na comunidade animal como um todo, né? Sim. Qual será a língua dos elefantes? Qual será a língua das formigas? Qual será a língua dos outros animais, né, professora? Como será que eles se comunicam? Mas agora que a gente já leu a crônica de Clarice, será que a gente consegue definir aí o que é uma crônica? Acho que está mais fácil, né? Sim. Agora que a gente já tem uma ideia, mesmo que a gente escorregue aí no conceito, a gente consegue se aproximar naquilo que deve ser uma crônica. Vamos ver o conceito para a gente pensar sobre ele? Ó, a crônica será um gênero textual, ou seja, uma produção escrita, discursiva, que narra situações cotidianas da vida urbana. Ela é muito popular em jornais por fazer essa reflexão sobre o dia a dia das pessoas e das coisas. Então, a crônica, ela vai ser uma forma discursiva, ou seja, eu trabalho o discurso de personagens, de pessoas, em situações muito específicas, para lidar com as excentricidades desse discurso. Então, qual foi a peculiaridade sobre aquela situação que ninguém mais percebeu e que pode ser satirizada, pode tornar ali uma forma de fazer humor com aquilo de forma muito inteligente. Então, a crônica vai fazer sempre uma crítica do nosso comportamento, das nossas interações sociais, de forma bastante inteligente e perspicaz, tá certo? E com esse olhar sempre para a vida cotidiana. A crônica, ela não vai recuperar um momento histórico que aconteceu muito tempo atrás. Não, ela fala do hoje. E é por isso que é muito fácil a gente se reconhecer nela, né? Que as situações acabam ficando muito próximas da gente. Vamos conhecer alguns tipos de crônica, não só tem um só não, tá? Existem vários tipos de crônica. E a gente começa com a crônica narrativa, muito parecida com essa que a gente leu, tá? São aquelas que não apresentam estruturas textuais argumentativas, elas vão contar ali uma historinha e através dessa historinha é que vai surgir alguma reflexão peculiar. Ou reflexivas predominantes. Nesse caso, a crônica pode ser definida como um gênero literário, marcado pela narração de situações cotidianas sob uma ótica individualizada. Foi a crônica que a gente leu de Clarice. Ela é uma crônica narrativa porque mostra um ponto de vista em uma situação cotidiana, porque existem bichinhos o tempo todo, né, com a gente em casa, no trabalho não, né, professora? Mas em casa, na rua, na escola, às vezes tem bichinhos. Tem uns gatinhos por aqui. Então tem animais por tudo quanto é canto e a gente sabe que eles interagem entre si. Sim. Então não há aí um argumento, na crônica que a gente leu de Clarice, não tem um argumento que esteja problematizando alguma coisa. Pelo contrário, ela só está narrando uma historinha e a partir dessa narrativa é que a gente começa a pensar que caraminholas, né, professora Adriana? Verdade. Bora conhecer outro tipo de crônica? Existe também a crônica jornalística, que é um pouquinho mais séria do que a crônica narrativa, que a gente acabou de ver. Diferentemente da anterior, as crônicas jornalísticas misturam as tipologias textuais narrativa e argumentativa. Isso porque, a partir da narração dos fatos cotidianos, os cronistas de jornal promovem reflexões e desenvolvem teses e argumentos. É uma crônica mais séria do que essa que a gente leu de Clarice. A crônica jornalística, ela vai estar justamente no meio de comunicação, que é o jornal. Então, por estar nesse lugar, ela acaba absorvendo as influências daquilo que circula no jornal. Então, a crônica jornalística, ela vai ser um pouquinho mais crítica sobre o que está acontecendo na nossa sociedade nos dias de hoje. Então, ela vai usar, sim, argumentos de dizer, olha, essa situação que aconteceu com fulano foi ruim. E foi ruim por quê? Por isso, por aquilo outro. E aí eu vou enumerar argumentos para convencer o meu leitor de que aquele ponto de vista é o certo, de que aquilo aconteceu foi esquisito, e aí eu tento trazer essa dose de humor para a situação, essa sagacidade que eu estava falando, tá certo? O que mais? A gente também tem a crônica humorística. A crônica, por si só, ela já é um gênero textual que busca aí um humor mais latente, um humor mais evidente, né? Ao contrário de outros gêneros, como o poema, por exemplo. O poema normalmente é um negócio bem pesado, né? Normalmente são bastante tristes. A crônica, por outro lado, ela vai sempre buscar
Entendi agora, olha que engraçado, olha que peculiar, né? Ela evidencia a peculiaridade, tá? Tanto nas crônicas narrativas quanto nas jornalísticas, é muito comum que o humor seja uma das tônicas no texto. O uso da ironia, das comparações inusitadas ou ainda a tematização dos assuntos cômicos, por excelência, são algumas das técnicas usadas pelo cronista. Então, nem toda crônica precisa ter humor, mas ela se torna muito mais apetecível, ou seja, o público demonstra interesse e gosta daquilo que foi escrito, quando o texto tem aquela sua dose de humor, que a gente se diverte lendo. E no final a gente pensa assim, poxa, valeu a pena ler esse texto. Olha que ponto de vista diferenciado, eu não tinha pensado sobre essa ótica. Então, a crônica humorística é aquela que propositalmente busca esse ponto reflexivo de humor. Professora Viviane, acho interessante, desculpa interromper. Não, sem problema. Mas é interessante porque a crônica é um gênero textual que incita, não é? O pensamento leva o leitor a se despertar, de certa forma, para aquele conteúdo, não é? Com certeza. E aí traz essa reflexão sobre o tema que está sendo desenvolvido. Então, é um ótimo gênero textual para ser lido e até entender determinados temas da sociedade. Pois é, ele faz mesmo esse trabalho, né, de trazer temas que de repente o público não esteja pensando sobre eles, né? Especialmente quando se lê o jornal e aí a gente absorve as notícias, as reportagens e a gente não para pensar sobre eles depois. Então, a crônica, assim como outros, sei lá, uma carta de opinião, por exemplo, são textos que deixam com a gente uma mensagem. E essa mensagem reverbera, ela sofre pensamentos reflexivos. Então, o cronista está ali para fazer com que você pense mesmo de forma diferente do que seria o habitual. Porque quando a gente lê uma notícia, a gente não está fazendo, às vezes, muita reflexão sobre ela. A gente está só absorvendo a informação, que a notícia é informativa, né? Já a crônica, ela tem esse caráter narrativo, dissertativo, questionador. Então, faz até com que a gente questione o nosso próprio dia a dia. Né? O que é que a gente está fazendo de certo, o que é que a gente está fazendo de errado. Simbora. Além da crônica humorística, esquece, são essas três por enquanto. As crônicas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora de contexto. Mas elas ainda podem ser lidas e compreendidas. A crônica precisa externar, em muitos casos, um entendimento extraordinário de uma situação ordinária, ou seja, daquilo que é comum, e a crônica vem lá e traz uma reflexão assim, poxa, que massa isso aqui. Então, é uma reflexão completamente diferenciada, tá certo? Esse ponto é um ponto importante da crônica, porque embora ela perca sua validade, né, assim como a notícia, assim como a reportagem, o que isso significa? Que ela foi feita para circular em determinado período histórico. Então, por exemplo, se a crônica foi feita hoje, de uma situação que aconteceu essa semana, pode ser que a leitura dessa crônica fora desse contexto perca alguma coisa, né? Perca alguma coisa de referência ali. Mas isso não significa que a crônica ainda não possa ser lida e entendida, né? Especialmente as crônicas que são as crônicas jornalísticas, as crônicas humorísticas. As crônicas narrativas, elas costumam ter uma durabilidade maior. Essa crônica de Clarice mesmo, ela não foi escrita essa semana. Ela foi escrita há muito tempo atrás. Mas como ela é narrativa, a gente consegue lê-la sem perda de prejuízo ali, né? Sem um prejuízo do que está sendo escrito, do que está sendo falado, tá certo? Agora a gente vai ler uma outra crônica do Rubem Braga, intitulada O Pavão, que é uma crônica também ali narrativa, tá certo? E que ele vai pensar um pouquinho sobre vaidade, sobre amor. Vamos ler? Ó, O Pavão. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta como um prisma. A gente já tem aqui
uma explicação bastante boa de Verdade. como ele olha para o pavão, e o que a gente vê quando olha para o pavão é um bicho que tem várias cores, um bicho muito colorido, né? Ou seja, esplendoroso, bastante vaidoso aos nossos Sim. olhos, né, professora? Porque o pavão não é vaidoso, ele só é colorido, e a gente infere que ele é vaidoso. Não é nada. Vamos continuar, ó. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista. Atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz, ele faz seu esplendor, seu brilho, né? Seu grande mistério é a simplicidade. Então, olha aí como o Rubem Braga, né, como o autor vem tratando o pavão, que é um ser aparentemente muito complexo, justamente por ter todas essas cores, toda essa dinâmica, mas na verdade ele é um bicho muito simples. Sim. Ele usa água e luz para fazer todas aquelas cores, não tem pigmento nenhum. Então vamos continuar a crônica e ver o que é que Rubem Braga entendeu de toda essa situação. Ó. Considerei por fim que assim é o amor. Olha que associação Profundo. danada que ele fez. Ó minha amada, de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim, existe apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Ou seja, o narrador dessa crônica é tão simples quanto o pavão. Pois é. Ele utiliza só ali os olhos da amada para se tornar esplendoroso, da mesma forma que o pavão utiliza apenas gotas d'água e luz do dia para se tornar bonito, para se tornar colorido. Não é legal? Demais. Agora a gente vai conhecer algumas características gerais da crônica, para a gente pensar o que pode ajudar a gente na hora de construir a nossa própria crônica, né? A gente tem textos curtos e de fácil compreensão. Então, a crônica não é nada muito extenso, não é um texto que vai durar páginas e páginas de livro. A gente tem uma linguagem simples e descontraída, né? Embora ali Clarice tenha um repertório vocabular um pouquinho mais rebuscado, né? Que torna a leitura um pouquinho mais difícil, mas a gente percebe que a do Rubem Braga tem até escolhas de palavras ainda mais difíceis que a de Clarice, né? Clarice é até mais simples. Mas normalmente a crônica ela é feita para ser compreendida por todo mundo. Então ela não vai buscar um repertório muito rebuscado, não. Ela quer um ponto de vista simples, tá? E a gente tem poucos ou nenhum personagem na história. A gente sabe que nessas duas histórias tiveram, porque são crônicas narrativas, mas normalmente a gente tem pouquíssimas personagens. A gente percebeu que na de Clarice só haviam dois? Só havia duas personagens. Na de Rubem Braga tinha o pavão, tinha a pessoa que estava observando o pavão e tinha a amada do moço, que não chega nem a ser uma personagem, né? Ela nem existe na história, ela está só na cabeça dele. A gente tem a análise crítica sobre contextos e circunstâncias, então é eu olhar para o pavão e fazer toda uma análise crítica da biologia dele e associar isso a um sentimento que é meu. Então esse ponto de vista não é feito por qualquer pessoa, exige aí um certo trabalho mental. A gente tem um humor crítico, irônico e sarcástico nesses dois textos que a gente leu. Não há muito sarcasmo, mas a gente percebe a criticidade dos dois momentos. E a gente tem uma linha cronológica estabelecida. Como a crônica ela é um gênero textual bastante curto, a gente não tem um tempo para o desenrolar da narrativa, então eu preciso cadenciar os meus fatos de ordem cronológica para que o leitor fique muito bem situado daquilo que está acontecendo e não se confunda a partir do momento em que eu faço a minha narratividade, tá certo? Um fator que ajuda muito na compreensão do texto é a pontuação. Em todo tipo de texto, a pontuação será importante e a gente vai observar como a pontuação funciona no texto de Clarice, mais especificamente. Eu trouxe esse trechinho em que há a fala do pai e a fala do cachorro pai e do cachorro filho. E aqui a gente percebe uso de pontos, uso de 2 pontos. A gente também percebe uma ausência de vírgulas em todo o parágrafo, então a gente tem um texto muito mais corrido, não tendo as pausas normalmente marcadas. Então a gente tem o uso de ponto final, indicando o final do período, então que dá aquela, opa, a informação acaba aqui, e aí eu sigo com alguma outra informação, tá? A gente tem interrogação quando o tom for de pergunta, lembra? Toda vez que a gente faz uma pergunta, é legal colocar a interrogação, precisa colocar a interrogação, tá? Senão fica dúbio ali, eu não consigo entender a mensagem.
A gente tem a utilização dos 2 pontos, indicando pausa breve da linguagem e início de uma entoação. Então, quando alguém for falar alguma coisa, essa sinalização precisa vir com os 2 pontos. Ó, aqui tem, ó, cachorro pai, 2 pontos. Você tem estudado muito? Perceba que a fala do cachorro pai, ela vem depois dos 2 pontos e ela também vem marcada pelas aspas. Que marca o quê? O discurso direto. Essa aula vocês já tiveram, tá certo? É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários do YouTube. Professora Adriana Maria, se despeça. Aula maravilhosa, pessoal. Não perca a próxima, tá? Com essa professora maravilhosa. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Para quem quiser o texto na íntegra de Clarice, tá aí o QR Code que dá acesso direto para a árvore do livro, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui. Um cheiro. Obrigada, Jéssica, e até a próxima.